8 horas da manhã em ponto, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sexta-feira pré-carnaval, hein? Estamos aquecendo os tamborins aí para cobertura especial da Rádio Bandeirantes no carnaval, né, Thaís Freitas? Vai ter uma cobertura aí boa, né, de informações nos próximos dias para quem estiver aqui nesse horário no Jornal Gente, né? Estaremos aqui com o Jornal Gente, entrevistas, informação, cobertura do carnaval, das estradas, como sempre fazemos aqui na Rádio Bandeirantes há tantos anos, Pedro. Muito bem, bom trabalho, viu, Thaís? 8 horas da manhã, eu vou começar o Jornal Gente hoje, Cláudio, falando também aqui com os nossos ouvintes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que está dando o que falar a respeito dos inadimplentes, né? Que podem, por exemplo, perder a carteira de trabalho, podem perder o passaporte, podem ficar fora de concurso público, de licitação, por conta de não honrar as suas dívidas, os seus compromissos que foram assumidos e não foram concretizados. Justamente porque o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, o único a votar contra foi o ministro Fachin, decidiu que é possível sim a apreensão desses documentos, desde que não afetem direitos fundamentais. Foi a ressalva feita pelo ministro Luiz Fux. Mas isso abre margem, né, para a gente discutir um pouco mais o assunto e a conveniência desse tipo de sanção. Imagina só uma pessoa que está devendo, não porque ela quer, não estou falando aí desses que não estão nem aí para as dívidas, aquele sujeito que você vai reconhecer bem, que não paga o condomínio, mas tem um carro novo lá, né, estacionado na garagem. Tem muito desse tipo por aí. Mas eu estou falando daquele que infelizmente perdeu o emprego, perdeu renda, está lutando aí de alguma forma para sobreviver, honrar os seus compromissos e chega no fim do mês, tem que escolher entre pagar uma conta ou pagar outra, acaba ficando em dívida, em débito, né? Não estou falando de quem tem irresponsabilidade, estou falando de quem tem imprevisto e eles acontecem na nossa vida, vez por outra. Por isso, é muito importante a gente discutir qual é a sanção. A inadimplência é um crime? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é praticamente isso, né? É punir com o rigor máximo da legislação aquele que não honra um compromisso. E é preciso entender por que ele não honrou aquele compromisso, por que ele não conseguiu pagar aquela conta, por que ele se endividou, qual o motivo que levou o cidadão a isso. E aí é muito importante a gente não se ater ao caso fácil, a explicação que foi dada pelo Supremo, de que o sujeito não pode perder a carteira de habilitação se ele é, por exemplo, motorista e ele tem dívidas. Bom, mas quem vai perder a carteira então? E outra, se ele usa o carro não diretamente para o trabalho, mas indiretamente, como é que ele vai sair de casa para conseguir o dinheiro para pagar aquela dívida, né? Veja só que coisa importante de ser discutida e que não está descrita lá na legislação. Então dizer apenas que não vai afetar questões fundamentais é muito genérico, é muito amplo. Isso pode acabar caindo na mão de um juiz aí mais rigoroso e sem o devido cuidado causar ainda mais prejuízo para quem está tentando sair do vermelho, né? Para quem está tentando ficar no azul nas suas contas. Então é muito polêmica esse recolhimento de documentos, é uma atitude muito polêmica, é algo que realmente o Supremo deveria delinear com mais clareza. Afinal de contas, como apurou muito bem a Bruna Barbosa numa reportagem que fez com o Dr. Oséias da Viviana, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está rodando aqui na programação da Rádio Bandeirantes, essa sanção está prevista, sim, no Código de Processo Civil. Porém, as decisões devem respeitar casos individuais, né? E cada um tem que ser enquadrado de uma maneira. Nesse caso, não existe uma régua, não existe uma regra que possa valer para todos, né? Cada caso específico tem aí os seus detalhes, tem os seus motivos, e é isso que a gente precisa entender. E tem a questão que é excepcionalíssima da pensão por alimentos. Aqueles que são obrigados pela justiça a arcar com alimentos para antigos conviventes, para filhos, para descendentes, dependentes. Isso tudo é muito bem observado e há um rigor muito grande da legislação. Tanto é que costuma se brincar que no Brasil você pode até ficar livre por qualquer crime, mas se você deixar de pagar a pensão, você vai para a cadeia. E vai mesmo, né?
é uma das formas que nós temos de prisão civil no nosso ordenamento jurídico. Algo que também precisa ser revisto, né? Precisamos entender hoje as peculiaridades de cada um dos casos, os motivos pelos quais a pessoa deixa de arcar aí com os seus compromissos e as suas contas. Às vezes não tem dinheiro mesmo no fim do mês para bancar tudo e por isso cada caso é um caso.